Os 11 hábitos mentais que te afastam da prosperidade. Napoleon Hill. A maioria das pessoas acredita que está evoluindo. Na prática, está apenas repetindo hábitos mentais que a mantêm exatamente no mesmo lugar. Elas trabalham mais, estudam mais, tentam mais, mas continuam sentindo que a prosperidade permanece distante. Não por falta de capacidade, mas porque a mente segue operando sob os mesmos comandos invisíveis, dia após dia, sem jamais questioná-los. Esses hábitos mentais não parecem erros. Eles não chamam atenção, não provocam alarme e raramente são percebidos. Pelo contrário, se disfarçam de prudência, de realismo, de bom senso. É justamente por isso que são tão perigosos. Napoleon Hill percebeu, ao estudar a mente humana por décadas, que o fracasso raramente nasce de um grande erro cometido de uma só vez. Ele nasce da repetição silenciosa de padrões internos que moldam decisões, emoções e comportamentos ao longo do tempo, até que o resultado se torne previsível. A prosperidade não responde ao esforço isolado, nem à intenção ocasional. Ela responde ao padrão mental que se sustenta quando ninguém está observando, quando não há reconhecimento e quando o resultado ainda não apareceu. É nesse momento que os hábitos reais entram em ação. A mente revela quem está no comando e o resultado externo apenas confirma aquilo que já vinha sendo reforçado internamente. Ao longo deste conteúdo, você vai reconhecer hábitos mentais que afastam silenciosamente a prosperidade. Alguns são fáceis de identificar. Outros passam despercebidos por anos, justamente por parecerem corretos. Mas existe um deles que é o mais comum e também o mais ignorado. É nele que muitos acreditam estar avançando, quando na verdade permanecem presos ao mesmo padrão. Preste atenção até o final, porque compreender esse último hábito muda completamente a forma como você enxerga sua própria evolução. O que está em jogo aqui não é adquirir mais informação, nem buscar motivação momentânea. É consciência. Consciência suficiente para identificar o que vem sendo repetido internamente e decidir com clareza se você continuará operando como a maioria ou se está pronto para sustentar princípios que poucos conseguem manter por tempo suficiente para prosperar de verdade. Hábito 1. Indecisão constante. A indecisão constante não é ausência de inteligência nem falta de informação. Pelo contrário, ela costuma aparecer justamente em pessoas que pensam demais, analisam demais e tentam prever todos os cenários antes de agir. Napoleon Hill observou que a mente indecisa vive em estado permanente de preparação, mas raramente entra em estado de compromisso. Essa condição cria uma ilusão perigosa de movimento, enquanto a direção real nunca se estabelece. Quando a mente evita decidir, ela acredita estar se protegendo. O que realmente acontece é a fragmentação da energia mental. Uma parte quer avançar, outra quer segurança absoluta. Esse conflito interno gera tensão, ansiedade e desgaste emocional. O subconsciente não responde bem a comandos instáveis. Ele precisa de clareza, firmeza e repetição para aceitar um padrão como válido. Onde há indecisão, não há comando. E onde não há comando, não há construção consistente de resultados. Esse hábito se manifesta de forma silenciosa no cotidiano. Não é apenas sobre grandes decisões. Está nas pequenas escolhas adiadas, nas oportunidades ignoradas, nos passos que nunca parecem ser o momento certo. A mente aprende que sempre pode esperar mais um pouco. Com o tempo, esperar se torna o padrão. E o padrão de espera afasta a prosperidade, porque prosperar exige posicionamento, não hesitação contínua. Napoleon Hill afirmava que pessoas bem-sucedidas não são aquelas que acertam sempre,
mas aquelas que decidem com clareza e ajustam sem abandonar o caminho. A decisão cria foco. O foco organiza o pensamento. O pensamento organizado gera ações coerentes. A indecisão faz exatamente o oposto. Ela dispersa, enfraquece e impede que qualquer padrão mental se consolide por tempo suficiente para produzir resultados visíveis, enquanto a mente indecisa busca garantias externas para agir. Os poucos que prosperam entendem que a clareza surge depois da decisão, não antes. Eles assumem o risco consciente de escolher e corrigir, em vez de permanecer presos à espera perfeita. Reconhecer a indecisão constante como hábito mental é o primeiro passo para retomar o comando interno e permitir que a mente volte a operar com direção, firmeza e coerência. Sem isso, nenhum outro princípio consegue se sustentar. Hábito dos medo disfarçado de prudência. O medo raramente se apresenta de forma evidente. Ele quase nunca diz para a mente parar. Ele se disfarça de cautela, de responsabilidade, de bom senso. Napoleon Hill observou que muitas pessoas acreditam estar sendo prudentes, quando na verdade estão permitindo que o medo governe suas decisões. Esse hábito é especialmente perigoso porque parece inteligente. A mente sente que está se protegendo, mas o custo dessa proteção é a estagnação silenciosa. Esse tipo de medo não paralisa de forma explícita. Ele orienta escolhas menores, aparentemente inofensivas. Evitar uma conversa difícil, adiar uma decisão importante, recusar uma oportunidade, porque ainda não parece segura. Cada pequena escolha reforça o padrão. A mente aprende que é melhor não se expor, não arriscar, não sair do conhecido. O subconsciente registra isso como comportamento padrão e passa a reproduzi-lo automaticamente. Napoleon Hill identificou o medo como a raiz mais comum dos bloqueios à prosperidade. Não o medo intenso, mas o medo constante e racionalizado. Aquele que convence a pessoa de que ainda não é o momento certo, de que é preciso esperar mais um pouco, de que a segurança deve vir antes da ação. O problema é que a segurança absoluta nunca chega, e enquanto a mente espera, o tempo passa e o padrão se consolida. A prudência verdadeira avalia riscos e decide com clareza. O medo, disfarçado de prudência, evita decidir. Ele mantém a mente em estado de alerta permanente, mas sem direção definida. Esse estado consome energia, gera ansiedade e enfraquece a confiança interna. A mente passa a duvidar da própria capacidade de lidar com desafios, reforçando ainda mais o hábito de evitar. Os poucos que prosperam não são inconsequentes. Eles também sentem medo. A diferença está na forma como lidam com ele. Em vez de permitir que o medo determine a ação, eles o reconhecem e seguem em frente com consciência. Napoleon Hill ensinava que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de não permitir que ele dite o comportamento. Essa postura fortalece a mente, aumenta a autoconfiança e cria um padrão interno de enfrentamento, em vez de fuga. Quando o medo deixa de ser questionado, ele se torna um hábito mental. E hábitos mentais repetidos moldam destinos. Reconhecer quando a prudência é apenas medo, bem articulado, é essencial para romper esse padrão. Sem essa consciência, a mente continuará escolhendo segurança imediata em troca de prosperidade futura. Com ela, torna-se possível avançar com mais firmeza, mesmo diante da incerteza. É exatamente nesse ponto que muitos começam a perceber como outros hábitos se conectam silenciosamente a esse padrão, criando ciclos que se reforçam ao longo da vida. Hábito 3. Falta de propósito definido. A falta de propósito definido não se manifesta como preguiça ou desinteresse. Pelo contrário. Muitas pessoas trabalham duro, mantêm rotinas intensas, estão sempre ocupadas. O problema
é que essa ocupação não segue uma direção clara. Napoleon Hill observou que, quando a mente não tem um propósito definido, ela dispersa energia em múltiplas direções e constrói pouco de forma consistente. Esforço sem direção cansa, mas não transforma. Sem um propósito claro, a mente reage mais do que decide. Ela responde às demandas do dia, às urgências externas e às expectativas alheias, mas raramente age a partir de um centro interno bem definido. Isso cria uma sensação constante de movimento, acompanhada por um vazio difícil de explicar. A pessoa sente que está sempre fazendo algo, mas não consegue enxergar progresso real. O subconsciente, sem um alvo claro, não sabe o que priorizar, nem o que sustentar ao longo do tempo. Napoleon Hill ensinava que o propósito definido funciona como um eixo mental. Ele organiza pensamentos, filtra decisões e dá sentido às dificuldades inevitáveis do caminho. Quando esse eixo não existe, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. A mente perde referência, oscila com mais facilidade e abandona projetos antes da consolidação. A falta de propósito não impede a ação, mas impede a persistência consciente. Esse hábito mental também enfraquece a confiança interna, sem uma direção clara. Cada escolha gera dúvida. A pessoa começa a questionar se está no caminho certo, se deveria estar fazendo outra coisa, se não está perdendo tempo. Esse diálogo interno constante consome energia mental e cria insegurança. O subconsciente responde a essa insegurança, evitando comprometimento profundo, reforçando ainda mais a dispersão. Os poucos que prosperam não têm todas as respostas desde o início, mas têm clareza suficiente sobre a direção que escolheram sustentar. Eles usam o propósito como referência, não como garantia de conforto. Quando surgem dificuldades, não interpretam como sinal de erro, mas como parte do processo. Napoleon Hill afirmava que um propósito definido dá à mente algo para sustentar quando o entusiasmo diminui e o resultado ainda não apareceu. Enquanto a mente sem propósito busca constantemente novas possibilidades, a mente com direção aprende a aprofundar. Prosperidade exige profundidade, não dispersão. Reconhecer a ausência de propósito como um hábito mental é essencial para interromper ciclos de esforço sem avanço. A partir desse reconhecimento, a mente começa a buscar coerência em vez de variedade. E essa mudança prepara o terreno para outro hábito silencioso que mantém muitas pessoas presas à opinião alheia, enfraquecendo decisões e identidade interna. Hábito 4. Dependência da aprovação alheia. A dependência da aprovação alheia é um hábito mental que se forma cedo e se fortalece com o tempo. A mente aprende a observar o ambiente antes de decidir, a medir reações antes de se posicionar, a ajustar escolhas com base no que será aceito ou rejeitado. Napoleon Hill observou que esse padrão enfraquece profundamente a autonomia mental. Quando a aprovação externa se torna referência, a própria consciência perde autoridade. Esse hábito raramente é percebido como um problema, porque se apresenta como educação, empatia ou preocupação com os outros. Na prática, ele cria uma mente condicionada. A pessoa pensa antes de agir, mas pensa no outro antes de pensar em si. Cada decisão passa por um filtro externo. Isso gera insegurança, hesitação e perda de clareza. O subconsciente aprende que a validação vem de fora e não da coerência interna. Napoleon Hill afirmava que pessoas que prosperam desenvolvem dependência de pensamento. Elas escutam opiniões, mas não se submetem a elas. Já a mente dependente da aprovação vive em conflito constante. Uma parte deseja avançar, outra teme desapontar. Esse conflito interno desgasta, fragmenta foco e impede decisões firmes. Prosperidade exige posicionamento,
e posicionamento inevitavelmente desagrada alguém. Com o tempo, esse hábito cria um padrão ainda mais limitante. A pessoa começa a evitar escolhas que possam gerar crítica, desconforto ou rejeição. Ela passa a escolher caminhos mais seguros socialmente, mesmo que não sejam alinhados com seu propósito ou potencial. O subconsciente registra esse comportamento como autoproteção e reforça a necessidade de agradar. O resultado é uma vida guiada por expectativas externas. Os poucos que prosperam compreendem que agradar a todos é impossível e que tentar faz-clow cobra um preço alto. Napoleon Hill ensinava que a confiança interna cresce quando a mente aprende a se apoiar em princípios, não em aplausos. Isso não significa agir com arrogância ou indiferença, mas com clareza. Clareza sobre o que se sustenta, mesmo quando não é popular. Romper com a dependência da aprovação alheia é um processo silencioso. Começa quando a mente passa a validar suas decisões pelo alinhamento interno, não pela reação externa. Esse ajuste fortalece a identidade, reduz conflitos internos e cria uma postura mental mais firme. Sem essa independência, a prosperidade se torna instável, porque depende do humor, da opinião e da aceitação dos outros. E quando a mente vive assim, outros hábitos se fortalecem, especialmente aqueles ligados ao diálogo interno negativo que começa a se formar quando a aprovação não vem. Hábito 5. Pensamento negativo recorrente. O pensamento negativo recorrente não se manifesta como pessimismo declarado. Ele aparece como expectativa silenciosa de que algo vai dar errado, como antecipação constante de dificuldade, como uma postura mental que se prepara mais para perder do que para construir. Napoleon Hill observou que a mente não cria resultados a partir de pensamentos isolados, mas a partir daqueles que se repetem com mais frequência e intensidade ao longo do tempo. O problema não é pensar negativo ocasionalmente, é sustentar esse padrão como referência interna. Esse hábito se forma quando a mente passa a interpretar experiências passadas como previsões do futuro. Um erro vira confirmação, uma dificuldade vira regra, um fracasso vira identidade. O diálogo interno começa a reforçar limites invisíveis. O subconsciente registra essas repetições como verdades funcionais e passa a agir para confirmá-las. Não por punição, mas por coerência. Ele trabalha para alinhar comportamento com expectativa. Napoleon Hill explicava que a mente tende a buscar provas daquilo que acredita. Quando o pensamento dominante é negativo, a atenção se volta naturalmente para obstáculos, riscos e falhas. Oportunidades passam despercebidas. Soluções são descartadas antes de serem consideradas. A pessoa não percebe que está escolhendo o que vê. Acredita que está apenas sendo realista, quando na verdade está condicionando a própria percepção. Esse hábito também enfraquece a energia emocional. A mente começa a operar em estado de defesa. Em vez de criar, reage. Em vez de avançar, se protege. Essa postura consome foco, reduz clareza e diminui a disposição para sustentar esforços ao longo do tempo. Prosperidade exige uma mente capaz de sustentar visão, mesmo diante de incerteza. O pensamento negativo recorrente faz o oposto. Ele treina a mente para esperar a confirmação de medo. Os poucos que prosperam não ignoram problemas, mas não permitem que eles se tornem identidade mental. Eles observam dificuldades como situações a serem resolvidas, não como definições pessoais. Napoleon Hill ensinava que substituir o pensamento negativo não é negar a realidade, mas escolher conscientemente qual padrão será sustentado. A mente pode aprender a observar desafios sem permitir que eles dominem o diálogo interno. Reconhecer o pensamento negativo recorrente como hábito é essencial, porque ele se infiltra em todos os outros padrões. Ele alimenta a indecisão, fortalece o medo e justifica a procrastinação.
Quando esse hábito não é questionado, a mente se torna o maior obstáculo da própria prosperidade. Ao trazer esse padrão à consciência, abre-se espaço para reorganizar o diálogo interno e preparar a mente para compreender outro hábito silencioso, aquele que mantém muitas pessoas ocupadas, mas longe de qualquer avanço real. Hábito 6. Procrastinação mental. A procrastinação mental é mais perigosa do que a procrastinação física, porque ela cria a sensação de que algo está sendo feito, quando na verdade nada está sendo decidido internamente. Napoleon Hill observou que muitas pessoas não deixam de agir por preguiça, mas por evitarem assumir um posicionamento definitivo. A mente se mantém ocupada, planejando, estudando, analisando, mas evita o compromisso real, que gera avanço. Esse hábito se manifesta quando a pessoa adia decisões internas importantes. Ela sabe o que precisa ser feito, mas continua ajustando detalhes, esperando o momento ideal, buscando mais informação. O problema não é a preparação, é o adiamento contínuo do compromisso. O subconsciente aprende que decidir pode ser postergado indefinidamente. Com isso, a mente entra em um estado confortável de espera, onde não há risco imediato nem crescimento real. Napoleon Hill via esse padrão como uma armadilha sofisticada. A pessoa acredita que está sendo responsável, quando na verdade está evitando o desconforto da ação consciente. A procrastinação mental protege o ego, porque mantém a ideia de potencial intacta. Enquanto não se decide, não se testa. Enquanto não se testa, não se falha. Mas também não se constrói. O custo desse hábito é invisível no curto prazo, mas devastador ao longo dos anos. Esse tipo de adiamento enfraquece a confiança interna. Cada decisão adiada envia ao subconsciente a mensagem de que não há urgência em mudar. A mente passa a operar em modo de espera permanente. O foco se dispersa, a energia se dilui e a sensação de estagnação cresce. Prosperidade exige ação coerente, sustentada. A procrastinação mental impede exatamente isso, porque mantém a mente em preparação eterna. Os poucos que prosperam entendem que clareza absoluta não precede a ação. Ela surge a partir dela. Napoleon Hill ensinava que a mente se fortalece quando decide e ajusta no caminho, não quando espera segurança total para começar. Decidir gera aprendizado. Ajustar gera evolução. Adiar indefinidamente gera apenas repetição. Reconhecer a procrastinação mental é essencial, porque ela se esconde atrás de boas intenções. Enquanto não é questionada, a mente continua adiando o próprio crescimento. Quando é trazida à consciência, torna-se possível trocar espera por posicionamento e preparação por comprometimento. Esse ajuste cria espaço para que outro hábito silencioso seja revelado, aquele que determina se a mente reage ao ambiente ou assume o comando interno das próprias emoções e decisões. Hábito 7. Falta de autodisciplina mental. A falta de autodisciplina mental não significa ausência de força de vontade, mas ausência de comando interno. Napoleon Hill observou que muitas pessoas não fracassam por não saberem o que fazer, mas por permitirem que emoções momentâneas governem decisões importantes. A mente reage ao ambiente em vez de conduzi-lo. Quando isso acontece, o padrão mental se torna instável e a prosperidade não encontra base para se sustentar. Esse hábito se manifesta quando a pessoa depende do humor, da motivação ou das circunstâncias para agir. Em dias bons, avança. Em dias difíceis, recua. O subconsciente aprende que o comportamento não é confiável. Sem consistência, não há padrão dominante. Sem padrão dominante, não há construção de longo prazo. A mente passa a viver em resposta ao que acontece fora e não ao que foi decidido dentro. Napoleon Hill ensinava que autodisciplina não é rigidez,
nem repressão emocional. É estabilidade. É a capacidade de manter a mesma direção mental, mesmo quando as emoções variam. Emoções sempre variam. O que não pode variar é o comando. Quando a mente muda de direção a cada desconforto, ela perde força, foco e credibilidade interna. O subconsciente deixa de seguir ordens instáveis. A falta de autodisciplina mental também se revela na forma como a pessoa lida com distrações. A mente se dispersa facilmente, muda de foco com frequência e abandona processos antes da consolidação. Cada mudança envia ao subconsciente a mensagem de que nada precisa ser sustentado por muito tempo. Isso enfraquece a persistência e reforça hábitos de curto prazo. Os poucos que prosperam entendem que não é possível controlar emoções, mas é possível controlar respostas. Eles não esperam sentir vontade para manter uma postura, eles sustentam a postura até que ela se torne natural. Napoleon Hill afirmava que a mente se fortalece quando aprende a obedecer a decisões conscientes, não a impulsos momentâneos. Essa obediência interna cria clareza, confiança e continuidade. Quando a autodisciplina mental é desenvolvida, a mente deixa de ser refém do ambiente. Ela passa a operar com mais constância, menos desgaste e mais direção. Esse ajuste muda completamente a relação com desafios, porque a reação deixa de ser automática e passa a ser consciente. Sem autodisciplina, a prosperidade oscila. Com ela, o padrão se estabiliza. Esse entendimento abre espaço para reconhecer outro hábito profundo, aquele que retira o poder pessoal ao transferir responsabilidade para fatores externos. Hábito 8. Culpar fatores externos. Culpar fatores externos é um hábito mental que parece aliviar a mente no curto prazo, mas enfraquece profundamente o poder pessoal. Napoleon Hill observou que, quando a mente atribui resultados às circunstâncias, às pessoas, ao mercado ou ao passado, ela abdica do próprio comando interno. Enquanto a causa do problema está fora, a solução também parece estar fora. E isso cria estagnação. Esse hábito se manifesta de forma sutil. Não aparece apenas em reclamações abertas, mas em pensamentos silenciosos. Como: não depende só de mim, as condições não ajudam, o momento não é favorável. Essas ideias parecem realistas, mas produzem um efeito perigoso. Elas retiram da mente a sensação de autoria. O subconsciente aprende que não vale a pena ajustar comportamento, porque a causa está sempre em algo externo. Napoleon Hill ensinava que prosperidade começa quando a mente assume responsabilidade total pelo próprio padrão interno. Isso não significa ignorar dificuldades reais, mas reconhecer que a reação a elas é sempre uma escolha. Quando a mente culpa, ela se protege emocionalmente, mas perde força criativa. A energia que poderia ser usada para ajustar estratégias e postura é desviada para justificar a permanência no mesmo lugar. Com o tempo, esse hábito cria uma mentalidade reativa. A pessoa passa a esperar que algo mude fora para então mudar dentro. Enquanto isso repete as mesmas decisões, os mesmos comportamentos e os mesmos resultados. O subconsciente reforça esse ciclo porque ele oferece conforto psicológico imediato, mesmo que custe crescimento a longo prazo. Os poucos que prosperam fazem um movimento oposto. Eles reconhecem fatores externos, mas não entregam a eles o comando da própria mente. Napoleon Hill afirmava que assumir responsabilidade não é carregar culpa, mas recuperar poder. Quando a mente entende que sempre pode ajustar postura, interpretação e ação, ela volta a se posicionar como autora do próprio caminho. Romper com o hábito de culpar fatores externos exige maturidade, porque elimina desculpas silenciosas. Mas essa eliminação liberta energia mental. A mente deixa de reagir e passa a criar. Esse ajuste é essencial para a prosperidade, porque sem responsabilidade interna não há consistência
nem evolução real. A partir daqui, torna-se possível perceber outro hábito que enfraquece profundamente a mente. Aquele que faz a pessoa oscilar emocionalmente e abandonar padrões antes que se consolidem. Hábito 9. Oscilação emocional constante. A oscilação emocional constante impede a mente de sustentar qualquer padrão por tempo suficiente para gerar prosperidade. Napoleon Hill observou que a mente instável muda de direção com facilidade, reage de forma exagerada a acontecimentos cotidianos e abandona decisões sempre que a emoção se altera. Esse hábito não é sobre sentir emoções, mas sobre permitir que elas comandem o comportamento. Esse padrão se manifesta quando a pessoa age de acordo com o estado emocional do momento. Em um dia de confiança, acredita no próprio potencial. Em um dia de dúvida, questiona tudo. O problema não é a variação emocional, que é natural, mas a ausência de estabilidade interna para manter decisões. Apesar dessas variações, o subconsciente não consegue consolidar comandos quando eles mudam constantemente. Sem consolidação, não há progresso consistente. Napoleon Hill ensinava que prosperidade exige continuidade mental. A mente precisa permanecer alinhada, mesmo quando o entusiasmo diminui e o desconforto aparece. A oscilação emocional quebra esse alinhamento. Cada mudança de humor altera prioridades, compromissos e atitudes. Com o tempo, a pessoa sente cansaço mental, confusão e a sensação de estar sempre recomeçando, mesmo sem nunca avançar de fato. Esse hábito também está ligado à busca constante por estímulo externo. A mente passa a depender de motivação, validação ou sinais positivos para continuar. Quando esses estímulos desaparecem, a postura se enfraquece. O subconsciente aprende que o padrão não é confiável. Ele passa a esperar a próxima mudança emocional antes de agir, reforçando a instabilidade. Os poucos que prosperam não são emocionalmente frios, mas emocionalmente conscientes. Eles reconhecem emoções sem permitir que elas redefinam decisões. Napoleon Hill afirmava que a mente forte não é aquela que não sente, mas aquela que mantém direção apesar do que sente. Essa postura cria consistência, reduz desgaste emocional e fortalece a confiança interna. Quando a oscilação emocional deixa de governar o comportamento, a mente se estabiliza. Decisões passam a ser sustentadas, processos avançam e o foco se mantém mesmo em fases difíceis. Sem essa estabilidade, qualquer hábito positivo se dissolve antes de produzir resultado. Reconhecer esse padrão prepara a mente para compreender outro hábito decisivo, aquele que faz a maioria abandonar o caminho exatamente antes da consolidação final. Hábito 10. Falta de persistência consciente. A falta de persistência consciente não aparece como desistência imediata. Ela surge de forma sutil, quando a mente começa a questionar o valor do caminho antes que qualquer resultado possa se consolidar. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas não abandona porque não é capaz, mas porque interrompe o padrão mental exatamente no ponto em que ele começaria a produzir efeito. Esse hábito cria ciclos intermináveis de início, esforço e abandono. A mente sem persistência reage ao tempo como se o tempo fosse um sinal de erro. Quando o resultado demora, surge a dúvida. Quando o reconhecimento não vem, surge o desânimo. Quando o processo exige repetição, surge o cansaço. O subconsciente interpreta essas reações como autorização para interromper o padrão. Sem continuidade, ele nunca aceita o novo comando como definitivo. Napoleon Hill fazia uma distinção clara entre insistir e persistir. Insistir é forçar, sem clareza. Persistir é sustentar com consciência. A persistência consciente não depende de entusiasmo constante. Ela depende de decisão firme. É a escolha de manter o padrão mental, mesmo quando a emoção
oscila e o ambiente não confirma. Essa postura fortalece o subconsciente e cria estabilidade interna. Esse hábito se manifesta quando a pessoa troca de direção com frequência. Um novo plano, uma nova estratégia, uma nova ideia parecem sempre mais promissores do que aquilo que já foi iniciado. A mente acredita que está evoluindo, quando na verdade está apenas evitando o desconforto da continuidade. Prosperidade não nasce da novidade constante, mas da profundidade sustentada. Os poucos que prosperam entendem que o tempo é parte do processo, não um obstáculo. Eles não interpretam demora como fracasso, mas como fase natural de consolidação. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa permanecer firme até que o subconsciente aceite o novo padrão como normal. Esse momento não pode ser apressado, mas também não pode ser abandonado. Quando a persistência consciente é desenvolvida, algo muda profundamente. A mente deixa de negociar a cada dificuldade. Ela passa a sustentar decisões com mais calma, menos ansiedade e mais confiança. Esse ajuste cria resultados previsíveis ao longo do tempo. Sem persistência, nenhum hábito positivo se consolida. Com ela, a mente se prepara para compreender o hábito mais profundo de todos, aquele que governa silenciosamente todos os outros e define, em última instância, até onde uma pessoa acredita que pode ir. Hábito 11. Identidade mental limitada. A identidade mental limitada é o hábito mais profundo de todos, porque ele governa silenciosamente cada pensamento, cada decisão e cada reação. Napoleon Hill observou que a mente trabalha continuamente para confirmar aquilo que a pessoa acredita ser verdade sobre si mesma. Não importa o quanto alguém deseje prosperar, se, internamente, ela se enxerga como limitada, insegura ou destinada a pouco, o subconsciente fará de tudo para manter essa imagem intacta. Esse hábito se forma ao longo do tempo, a partir de experiências repetidas, comparações constantes e interpretações não questionadas do passado. Um erro vira rótulo, uma dificuldade vira identidade. A mente passa a dizer, de forma silenciosa, isso é, quem eu sou. A partir daí, decisões são tomadas para confirmar essa narrativa. O comportamento se ajusta para não ultrapassar esse limite invisível. A prosperidade é afastada não por falta de oportunidade, mas por falta de permissão interna. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não busca sucesso nem fracasso. Ele busca coerência. Se a identidade interna é pequena, os resultados também serão. Se a identidade muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados inevitavelmente acompanham. Por isso, mudar hábitos superficiais, sem questionar a identidade, raramente funciona. A mente sempre retorna ao ponto que considera seguro e familiar. Esse hábito se manifesta quando a pessoa evita assumir responsabilidades maiores, se sente desconfortável com o crescimento, minimiza conquistas ou se sabota perto de avanços importantes. Não é falta de capacidade, é lealdade inconsciente, a identidade antiga. O subconsciente protege essa identidade, porque ela é conhecida. Mesmo que seja limitante, ela ainda é familiar. Os poucos que prosperam fazem um movimento interno decisivo. Eles começam a agir de acordo com a identidade que estão construindo, não com aquela que herdaram do passado. Napoleon Hill afirmava que não se espera sente-se diferente para agir diferente. Age-se diferente até que a nova identidade se torne natural. Esse processo exige consciência, repetição e persistência mental. Mas quando acontece, transforma tudo. Reconhecer a identidade mental limitada encerra este ciclo de hábitos. Porque, a partir daqui, fica claro que prosperidade não é algo que se busca fora, mas algo que se permite dentro. Os hábitos mentais afastam ou aproximam resultados, conforme a identidade que os sustenta. Agora, a escolha é consciente.
continuar repetindo padrões que confirmam quem você foi, ou sustentar princípios que constroem quem você decide se tornar. Agora, tudo se torna simples e direto. Prosperidade nunca foi uma questão de sorte, privilégio ou acaso. Ela sempre foi consequência de padrões mentais sustentados ao longo do tempo. Ao percorrer esses hábitos, fica claro que o que afasta ou aproxima resultados não são eventos isolados, mas aquilo que a mente repete quando ninguém está observando, quando não há aplauso e quando o caminho exige constância. Nada do que foi dito aqui funciona como técnica rápida. Não há atalhos. Existe apenas consciência. Consciência para reconhecer padrões que operam no automático e coragem para não continuar reforçando aquilo que mantém a vida no mesmo nível. Napoleon Hill deixou claro que conhecimento não transforma por si só. O que transforma é a decisão de sustentar novos padrões mentais, até que eles se tornem identidade. A partir deste ponto, não é mais possível dizer que o problema é externo. Também não é necessário carregar culpa. O que existe agora é responsabilidade. Responsabilidade de escolher quais hábitos mentais continuarão sendo alimentados e quais deixarão de governar decisões, emoções e comportamentos. Essa escolha não acontece em um grande momento. Ela acontece nas pequenas decisões diárias, repetidas com coerência. Prosperidade real não surge quando tudo está favorável. Ela começa quando a mente deixa de negociar com hábitos que já provaram levar sempre ao mesmo resultado. Ela se consolida quando a identidade interna muda e passa a sustentar princípios, mesmo em silêncio. Poucos fazem isso, não porque não podem, mas porque desistem antes de permitir que o novo padrão se torne estável. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Agora você sabe onde os bloqueios se formam, como eles se sustentam e por que tantos permanecem presos sem perceber. O próximo passo não é buscar mais informação, mas observar a própria mente com honestidade e decidir o que continuará sendo repetido a partir de agora. É nesse ponto que a maioria para, e é exatamente nesse ponto que os poucos começam a prosperar. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário com o hábito mental que mais chamou sua atenção. Inscreva-se no canal para mais vídeos profundos sobre mentalidade, prosperidade, subconsciente e os ensinamentos de Napoleon Hill.